Hoje eu quero falar um pouco de algo que eu acredito que eu nunca falei de maneira tão frontal assim, que basicamente é geopolítica, né? E eu também quero tentar compartilhar como que eu acredito que o nosso país, o Brasil, é posicionado nessa questão geopolítica, visto que assim, eu acho que uma coisa muito difícil de conseguir interpretar na prática é as relações que os países têm, que as nações têm, entendeu? Todo esse discurso de ficar falando sobre soberania nacional e etc., eu acredito que isso é muito para confundir as pessoas dos verdadeiros emaranhados de poder que existe por trás aí, entendeu? O Brasil nunca foi solto, sabe? Não é como se as coisas que aconteceram aqui aconteciam a parte das relações que as pessoas que viviam aqui, e principalmente os governantes dessa nação, tinham com pessoas em outros lugares do mundo, entendeu? Era assim quando o Brasil era uma colônia, quando virou um império independente, quando virou uma república, e é assim até os dias de hoje. Não é como se o Brasil existisse a parte das outras nações, né? E eu vejo que existe uma verdadeira assim falta de compreensão de quem que é o Brasil com relação ao resto do mundo, sabe? Eu vejo tantas pessoas assim que eu vou compartilhar aqui o meu raciocínio sobre esse assunto. Veio muito de que eu vejo algumas pessoas tentando falar sobre a identidade do Brasil com relação ao restante da América Latina, como se nós, por sermos, né, latino-americanos, só por causa disso tornasse a nossa experiência de vida equivalente a outras nações da América Latina. Né? Não só a experiência de vida, porque isso é muito pouco, mas assim, o passado histórico. Né? Eu vi até pessoas que comparam a posição de colônia que o Brasil teve com outras colônias que existiram aqui na América Latina. E eu não acredito que essa comparação seja justa, sabe? Eu acho que se existe uma espécie de hierarquia internacional quando se fala de geopolítica, e eu definitivamente acredito que exista essa hierarquia sim, eu acho que é meio que desonesto colocar o Brasil no mesmo balaio do que outros países que foram colônia da América Latina, e com isso eu não estou querendo nem fazer uma espécie assim, de diferenciação de valor. É só assim, fazer de conta que o Brasil foi tratado da mesma forma que os países que tipo assim, os espaços, as regiões que hoje em dia a gente chama de Argentina, Chile, Equador, Venezuela, Colômbia, etc, 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 né? Eu acho que não é comparativo, entendeu? E por que eu acredito nisso? Bem, porque o Brasil de fato foi preparado, né? E de certa forma até chegou a ser durante algum tempo uma espécie assim de Portugal 2.0, sabe? Uma relação que a Espanha jamais teve com nenhuma de suas várias e várias colônias, sabe? O Brasil é famoso historicamente, digamos assim, por ter sido o único país colônia que recebeu um rei regente, né, um rei europeu, que foi Dom João, e ele veio morar na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, essas coisas acontecendo não apenas mudou o status do Brasil, como a visão do Brasil para a questão geopolítica, sabe? E eu vou ser mais claro aqui ainda que isso era anterior a isso, sabe? Eu vou até falar também da relação que poucas pessoas talvez saibam, né? Tipo, muita gente mais antenada em questão política e histórica sabe que o Brasil tem uma relação muito diferente com os Estados Unidos da América do que os outros países da América Latina, sabe? E se vocês não sabem, eu tô te falando aqui agora, sabe? Talvez pelo tamanho, talvez pela questão histórica e talvez por laços políticos que a gente nem é capaz de saber, porque talvez não tenha um registro muito específico, mas é fácil observar que o Brasil tem uma relação diplomática com os Estados Unidos histórica muito diferente, sabe? Assim, já faz 200 ou 300 anos que esses dois países estão interligados em relações, em negociações, em tratamento mesmo, sabe? Pouca gente talvez saiba também que o Brasil, quando eu digo pouca gente, é pouca gente mesmo. Falando assim, estatisticamente aqui no Brasil, acho que poucas pessoas devem saber que o nosso país chegou durante pouquíssimo tempo, né, ser chamado de Estados Unidos do Brasil, e teve um projeto sério para transformar, não digo sério, né, mas teve um projeto para nossa bandeira ser equivalente ao que os Estados Unidos têm, né, que para muitas pessoas falam como se fosse simplesmente assim, uma subserviência do Brasil aos Estados Unidos, e pode ser visto assim também, só que eu acho que isso também é uma forma um pouco assim caricata de descrever essa relação.
o ponto, e daí quando eu tô falando dessas relações, eu tô falando das pessoas de poder, tá ligado? Não é como se o povo brasileiro e o povo americano estivessem vinculados há 300 e 300 anos, mas agora os poderes, os líderes, os governantes, os chefes, os donos das terras, dizer que essas pessoas não se conheciam, não negociavam, não sabiam da existência um do outro, sabe? Não participavam de decisões, inclusive, entendeu? Pra mim, tem muita evidência para mostrar justamente o contrário, tá ligado? E eu duvido muito, na verdade, eu sei que não é a realidade dos outros países da América Latina, sabe? Então, assim, o povo brasileiro não pode querer se colocar no mesmo ponto, até assim de desprezo, talvez, sabe? De ser mal visto pelas as forças colonizadoras, né? Inclusive as próprias que colonizaram, mas talvez até certos estigmas que o povo latino, que não seja o brasileiro, tem. Tem até essa discussão. Eu vejo, assim, canais ou grupos que são mais, assim, de esquerda, tento sempre reforçar a ideia de que o brasileiro é um povo latino. E eu entendo que do ponto de vista das línguas latinas, o povo brasileiro pode ser latino, e eu entendo que historicamente talvez isso tenha sido mais forte em alguns momentos. Mas eu também vejo muito exemplo contrário, tá ligado? Eu vejo muito exemplo contrário que até mesmo pra gringos, assim, entendeu? Brasileiro não é latino, eles não interpretam como sendo latino, entendeu? Como se fosse uma etnia à parte. Tem toda a nossa questão do idioma também, sabe? O Brasil ser do tamanho que é, falar português, enquanto o resto da América Latina fala espanhol. E não é, eu também não acho que seja por acaso que as forças do Brasil nunca fizeram questão que o povo brasileiro falasse espanhol também, tá ligado? Se fosse, tipo assim, se era pra gente se sentir vinculado ao restante da América Latina, é óbvio que já teria tido uma alfabetização em espanhol nesse país ao longo dos séculos, tá ligado? É só pensar em vários eventos históricos, sabe? Como a Guerra do Paraguai e outros conflitos na época que o Brasil estava estabelecendo suas fronteiras, né, com seus países vizinhos ao longo do século XIX e tudo mais. Então, assim, historicamente falando, tem muita aval para sustentar isso que eu tô falando aqui, tá ligado? Que o Brasil, apesar de um ponto de vista estritamente técnico, poder ser considerado um povo latino, um país latino, não é como se a gente tivesse uma história equivalente, uma relação equivalente, uma visão tipo geopolítica, se o Brasil fosse encarado da mesma forma que vários países da América Latina são. E mais uma vez, isso aqui eu não estou falando do povo, sabe? Eu não estou comparando povos, entendeu? Eu estou tentando falar como que dá para enxergar que, geopoliticamente falando, esses países são vistos. Eu acredito sim que o Brasil não é enxergado em pé de igualdade com as potências da Europa e os países mais ricos que tem aqui nas Américas, né, especificamente na América do Norte. Eu acredito que se existe uma hierarquia, o Brasil não está no topo dessa hierarquia também. Mas eu também acho que é injusto a gente falar que a gente é tão preterido, tão ignorado, a gente foi tão maltratado e colocado de fora do protagonismo internacional, sabe? Como todos os outros países da América Latina, sabe? Literalmente, todos os outros países têm uma história mais trágica, mais dura, sabe? E, mais uma vez, de maneira alguma eu tô falando que o Brasil não teve muitos problemas, ainda tem, tá ligado? De maneira alguma é isso. Mas é só porque eu vejo assim, eu acho que tentaram incluir a gente na mesmíssima experiência que as colônias da Espanha tiveram, eu acho que não é justo, entendeu? A Espanha nunca pretendeu transformar nenhuma de suas colônias, até porque ele não chamava cada uma de uma colônia separada, até porque eu também não sei. Eu entendo muito mais do processo de colonização do Brasil do que eu entendo do processo de colonização das Américas, em geral, tá ligado? Então, assim, mas aqui no Brasil teve sim esse projeto, sabe? O Brasil foi visto como uma Portugal 2.0, sabe? Justamente porque o rei veio morar aqui, a corte veio morar aqui, o status do Brasil, depois que ele também se tornou um país independente, conseguiu ser mantido de certa forma, entendeu? Enfim, e até pela quantidade de elites europeias em geral que frequentavam esse país, sabe? Outra coisa que é difícil para as pessoas de vez em quando entender é que apesar de a gente ter sido uma colônia de Portugal, nunca foi apenas um lugar frequentado exclusivamente por portugueses. Tinha muita gente de poder, de riqueza, de dinheiro, de várias outras nações da Europa que vinham para o Brasil, faziam negócios no Brasil, recebiam cargos no Brasil, tá ligado? Nunca é tão simples quanto as pessoas fazem parecer, talvez na aula de escola do colégio, e talvez assim nesses vídeos de internet também, sabe? Que eu vejo as pessoas falando. Então, assim, eu acho que o Brasil é um país bem ímpar nessa questão geopolítica, tá ligado? Eu realmente acho que, da mesma forma que a gente não tá no topo
a gente não está também na base, a gente está no meio termo que nos dá uma visão privilegiada do mundo, uma visão que consegue compreender realidades mais duras do que a gente tem, que também é dura por si só, mas também conseguimos enxergar mundos, realidades, visões que parecem muito mais assim suportáveis, né, do que o brasileiro médio costuma ter aqui. Então, eu acho que a gente de fato é um ser meio que único, tá ligado? Nessa questão geopolítica. A gente não poder, eu não senti, não acho que é justo comparar a gente com qualquer outro país da América Latina, e da mesma forma que não é justo a gente comparar com um país da Europa, ou um país até mesmo da África, ou um país de qualquer outro continente, sabe? A Ásia, a Oceania. Brasileiro é brasileiro, tá ligado? O brasileiro, por uma questão ou por outra, na verdade, por várias e várias questões, a gente acabou se tornando uma espécie única no planeta Terra, sabe? Então, eu acho que isso reflete não só na forma como o Brasil é tratado geopoliticamente, como a própria história desse país. E espero que quem veio até o final tenha curtido. Deixa um like, se inscreve no canal se estiver vendo no YouTube, ou se torne meu seguidor se estiver vendo aqui no TikTok. Valeu!